18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, começando pra você mais uma edição do programa 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Olá, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. A gente já começa agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal, agradecendo a sua companhia e também solicitando a sua participação aqui no 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Está valendo a sua participação e, é claro, o seu comentário a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Lembrando que também está valendo a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas do dia com os destaques do dia. Bonde dos Mauricinhos. Polícia pede prisão preventiva de 3 jovens. Alerta na saúde. Amazonas registra 60 mortes por síndrome respiratória aguda grave só esse ano. Movimento das principais saídas da cidade durante o feriadão. Pelo menos 21 mil pessoas devem deixar Manaus. Eleições municipais. Divulgadas 3 novas pesquisas de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus. Legal, essas e outras notícias, hein? Os destaques do dia, os destaques desta terça-feira, 22 de outubro de 2024. Você confere aqui no melhor Mix do Brasil em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite. 18 horas no ar. 18 horas. Começamos o 18 horas de hoje com os desdobramentos do caso que ganhou repercussão nacional agora. O bonde dos Mauricinhos. Jovens de classe alta de Manaus que estão no centro dessas ações criminosas. Como nós já falamos aqui, vídeos que circulam nas redes sociais mostram esses jovens disparando tiros para o alto e agredindo brutalmente moradores de rua em diferentes áreas da cidade. Bizarro, Karime, essa situação. Um absurdo, Carlão. O vídeo, claro, que causou muita indignação aqui em Manaus, agora ganhou repercussão nacional e também impressionou o país pela frieza e crueldade dos envolvidos. A Polícia Civil do Amazonas já pediu a prisão preventiva dos jovens que formam esse bonde dos Mauricinhos, alegando que eles representam uma ameaça à sociedade. Esses atos de violência gratuita revelam um desprezo total pela vida humana e a população de Manaus está indignada, sim, com o comportamento desses jovens que aparecem agir como se estivessem acima da lei, tranquilos. A pressão por uma resposta rápida e dura das autoridades só aumenta, Karine. Também não é para menos, né, ô Carlão? Sim. Todo mundo ficou indignado com essas cenas que foram assustadoras de desrespeito e violência. Eles atiravam para o alto, intimidaram e agrediram pessoas vulneráveis, como se fossem donos das ruas. E o que mais revolta é que são jovens de famílias influentes, com posses, mostrando um lado sombrio da elite manauara. Olha só, ontem a Polícia Civil ela deflagrou a Operação Sangue Azul para cumprir mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, onde foram encontrados armas, dinheiro e outros materiais. Mas os jovens não foram localizados ainda. E diante da gravidade dos crimes e do risco de fuga desses rapazes, dos envolvidos, a polícia decidiu solicitar a prisão preventiva. O delegado Cícero Túlio revelou que os jovens são filhos de empresários influentes aqui de Manaus. E agora, com a repercussão nacional, a sociedade está acompanhando o desfecho dessa investigação. A polícia já identificou os envolvidos e a justiça está sendo acionada para que os culpados não fiquem impunes. Exatamente, Carlão. E como falamos, a prisão preventiva foi solicitada. Sim. Vamos saber mais detalhes sobre esse caso agora com o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, André. Então, a justiça já decidiu sobre esse pedido de prisão, André? Atualiza pra gente. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui pela 100.7 Rádio Mix FM. Também você que nos acompanha no canal do YouTube. Só pesquisar aí 18 horas Rádio Mix, porque daqui a pouco também, inclusive, pelo YouTube, a gente vai mostrar aí as imagens dos que estão sendo procurados. Olha, o delegado titular do 1º Distrito Integrado de Polícia, que é o Cícero Túlio, responsável, inclusive, por esta operação Sangue Azul, que investiga esse trio, solicitou a conversão da prisão temporária, que é aquela
daquela prisão de 30 dias para prisão preventiva, que é a prisão sem prazo determinado, né? O pedido do delegado foi feito depois dos suspeitos terem sido considerados foragidos, né? Agora o Poder Judiciário continua analisando aí esse pedido de conversão das prisões, para que a gente está entrando em contato aí com a Justiça para saber aí quando que vai ser aprovada ou não essa conversão de pedido de temporária para preventiva. Mas em primeiro momento, enquanto essa decisão não sai, se eles forem encontrados agora, nesse momento, eles vão para a prisão temporária, né? Os suspeitos, eles estão sendo investigados por cerca de 9 crimes, né? Incluindo porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, incêndio, explosão qualificada, associação criminosa e injúria real, né? Até agora os envolvidos, até nesse momento, ainda não foram localizados, né? Estão sendo considerados foragidos, e o que chama a atenção aqui, Karime e Carlão, é que eles mesmos acabaram gravando a própria prova do crime aí, né? Eles mesmos eles gravaram e divulgaram nas redes sociais aí, né? Como se Manaus não tivesse lei, né? Mas agora a gente vai ouvir a fala do delegado Cícero Túlio, que falou sobre essa operação. Até o momento não conseguimos êxito em localizar esses suspeitos, já se encontram aí na condição de foragido. Agora a gente solicita também os meios de comunicação para fins de divulgar as imagens desses suspeitos, nos possibilitar aí localizar eles para dar cumprimento a essas ordens de prisão temporária, né? Ainda hoje vai confeccionar os pedidos de prisão preventiva, caso não haja a colaboração desses suspeitos em se apresentar na nossa unidade policial, né? Todo o arcabouço que foi produzido durante o curso das investigações são suficientes para nos possibilitar aí um indiciamento por pelo menos 9 crimes, e agora as equipes ainda se encontram em campo para tentar localizar e dar cumprimento a essas ordens de prisão. Você está ouvindo 18 horas. Então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do delegado titular do primeiro DIP, Cícero Túlio, que esteve ali nessa coletiva de imprensa, no qual ontem, né, Karime, você entrou aqui e já falou que ia ter uma coletiva de imprensa. A gente já até avisou e vocês aproveitaram para acompanhar, mas foi depois das 7 da noite. Aí não deu pra gente atualizar aqui, não é, o André? A gente está atualizando esse momento aí, para quem está chegando agora. É o caso aí que ganhou repercussão depois que Pedro Henrique de Carvalho Baima, de 20 anos, ele ter gravado esse vídeo dele mesmo, né, dentro de um carro ali, atirando pro alto, né, e segundo a polícia, ele faz parte dessa quadrilha aí de homens que tem aterrorizado moradores aqui de Manaus, né? Ainda de acordo com a polícia, o grupo aí sai pelas ruas da cidade causando destruição, violência, tudo isso que a gente falou aqui no começo através desses vídeos, né? Então, inclusive, a gente tem a fala do secretário de Segurança do Estado, Coronel Vinícius Almeida, que também, durante a coletiva de ontem, comentou sobre esse caso, e na fala dele ele pede aí que o mais rápido possível a população possa ajudar a encontrar o trio. No momento, os 3 estão como foragidos de justiça. A gente espera que eles se entreguem. Essa é a melhor orientação que eles podem ter. É melhor que eles se apresentem do que o delegado faça o próximo passo, que aí sim é pedir agora por uma preventiva desses elementos para que possam estar fora do seio da sociedade, uma vez que não sabem conviver. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do secretário da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, Coronel Vinícius Almeida, né? Essa investigação aponta que os suspeitos são filhos de empresários, né? 9 crimes são investigados, né? Que a gente já falou aqui, né? E para quem está nos acompanhando nesse momento também no YouTube, a gente vai mostrar agora as imagens que a própria Polícia Civil aqui do Estado do Amazonas divulgou dos procurados. São eles o Henrique Benigno Lima, né? Marcos Vinícius Mota da Silva e Pedro Henrique de Carvalho Baima. Pedro Henrique de Carvalho Baima também são os 3 que aparecem nesse momento para quem está nos acompanhando no YouTube. Você que está nos ouvindo pela rádio, depois você pode dar uma passadinha lá para acompanhar, né, o nosso programa. Karime, Carlão. Tá aí, então esses são as fichas e o rosto dos meninos. Vamos lá. Henrique Benigno Lima, de 20 anos, Marcos Vinícius Mota da Silva, 18 anos, e Pedro Henrique de Carvalho Baima, de 20 anos, são considerados fugitivos da justiça. A investigação aponta que eles são filhos de empresários, né, André? Como você falou, 9 crimes são investigados. Entre eles,
porte ilegal de arma de fogo, incêndio, explosão qualificada e associação criminosa. Segundo a polícia, esses são entre os crimes investigados, que ao total são 9. Esses são os mais graves, digamos assim. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. 6h12, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí um alerta importante para a saúde pública. O novo informe epidemiológico aponta que já foram registradas 60 mortes por síndrome respiratória aguda grave aqui no Amazonas só em 2024, Karine. Sem dúvida, Carlão, esses números são um sinal de alerta e com a chegada do período de chuvas, a preocupação aumenta, já que é nessa época que os casos de doença respiratória continuam a aumentar, Eles lotam aí os hospitais e as unidades de saúde. A repórter Odeneia Araújo traz mais detalhes sobre esse cenário preocupante. Vamos acompanhar. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas atualizou nesta segunda-feira, dia 21, o informe epidemiológico dos vírus respiratórios no estado. De acordo com o documento, até o feriado de 7 de setembro foram confirmadas 60 mortes por vírus respiratórios no Amazonas. A gerente de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Fundação de Vigilância em Saúde, Lilian Furtado, explica que a maioria das vítimas da síndrome tinha alguma comorbidade ou não estava com a vacinação completa. A Fundação de Vigilância em Saúde, ela realiza o monitoramento dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Uma parte desses óbitos, eles acontecem por vírus respiratórios, como o vírus da influenza, o vírus essencial respiratório e o vírus da Covid-19, SARS-CoV. Dentre esses pacientes, a maioria, eles estavam com comorbidades e não tinham a vacinação completa. Por isso que a gente sempre orienta que mantenha a vacinação completa de Covid e da influenza, além de manter todos os cuidados que a gente vem sempre orientando. Além das mortes por síndrome respiratória aguda grave, o boletim da FVS também informa que de 1º de janeiro a 21 de outubro foram registrados 3.771 casos da doença, 29 dos registros nas últimas 3 semanas. As crianças foram as mais atingidas, principalmente nas idades entre 1 a 4 anos. 50% dos casos foi verificado nessa faixa etária, seguido por 30% nas idades entre 5 a 9 anos. Em terceiro lugar no ranking dos mais afetados pelas síndromes respiratórias estão as pessoas com 60 anos ou mais, que equivale a 10% dos adoecimentos. Por isso, segundo Lilian Furtado, gerente de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, é importante manter as vacinas em dias e adotar outras medidas de proteção. Pacientes sintomáticos usarem máscaras, evitar aglomeração, manter etiqueta respiratória, não levar a mão ao tossir na boca e nos olhos e no nariz, sempre higienizar as mãos com água, sabão e álcool 70. Temos que prevenir a síndrome respiratória aguda grave com essas medidas simples. Ainda conforme o boletim da FVS, nas últimas 3 semanas, os vírus respiratórios mais identificados no Amazonas foram o rinovírus, adenovírus, bocavírus, entre outros, e todos esses vírus têm sintomas semelhantes aos da gripe. Odeneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h16. Hoje, terça-feira, aconteceu o último dia de provas do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas, que é a UEA. Mais de 50 mil candidatos de diversas regiões do estado disputam uma das vagas oferecidas pela instituição em diversos cursos. Os exames estão sendo realizados em 38 cidades e a universidade destacou a tranquilidade do processo até o momento, Karine. Carlão, até porque é uma das principais universidades públicas aqui da região norte, a UEA, e o vestibular é sempre aguardado com muita expectativa pelos estudantes. A divulgação do resultado final está prevista para dezembro e os aprovados já começam os estudos no primeiro semestre de 2025. Mix. 6h17.
8h17, vamos Isso. falar agora sobre os bastidores da política local, Carlão. Política local, política amazonense, com ela, Cíntia Blink. Já está aqui com a gente, Cíntia. Oi, Boa Cíntia. noite, Cíntia. Então, faltando 5 dias aí para o segundo turno, foram divulgadas mais 3 pesquisas, todas indicando empate técnico entre o prefeito Davi Almeida, que tenta a reeleição, e o deputado federal, capitão Alberto Neto. Isso indica que realmente vai ser ali voto a voto, como você, aliás, já havia falado aqui, não é isso? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Se eu te contar que saíram mais 2 e são 5 agora. Eita! Tá pipocando, Fala aí, né? fala aí. Exatamente, tá pipocando pesquisa. E elas estão nessa vibe aí que você falou mesmo, Karime, de tá tudo no voto a voto, muito empatado. Quando tem vantagem para um, ali um detalhezinho, vai ser, ao que as pesquisas estão indicando, né? Realmente uma coisa no voto a voto, todo voto importa. Então, você que está decidindo não ir votar, que quer ir viajar, que quer qualquer coisa assim, você vai fazer diferença, viu? A sua ausência ou a sua presença vai mudar o que vai acontecer em Manaus. Da cidade, com Exatamente. certeza. Nós temos algumas pesquisas aí, acho que a gente pode começar pela Atlas Intel, que foi bem no primeiro turno. Ela traz aqui Davi Almeida com 50,2% e Alberto Neto com 48,7%. Você vê que é um empate, né? Mas se a gente estivesse falando desse resultado no valendo no domingo, Davi ganharia, tá? Porque realmente, se for um voto a mais, o candidato que vencer, venceu. Não existe terceiro turno. Eu tô insistindo nisso aqui porque é uma fake news que todos os anos volta. Todo ano que tem eleição, Sério? ela retorna. Então é importante deixar claro. Assim como falar, se ninguém votar, tiver só um voto, vai ter que refazer a eleição. Não, gente. Se tiver só um voto, aquele voto é o que vale. Vamos lá, tenho mais pesquisas aqui. Tem o... Do Paraná, né, Carlão? Isso, Paraná. Aqui já Alberto Neto que fica na frente, só que ele fica com 37,1% e Davi Almeida com 36,4%. É um detalhe de fato que é de diferença entre eles. Agora tem também a Action, que mostra Davi Almeida na frente, mas olha só essa diferença. 49,5%, na verdade, Alberto Neto na frente. Mas nós temos Davi Almeida com 49,5% e Capitão Alberto Neto com 50,5%. É um percentual só. É 1% de diferença. Então Na média dos 3 para mais e para menos, né? 3%, né? Exatamente. Aí nós temos também que saiu a 100% Cidades e Futura, que trabalham juntas. Nós temos Capitão Alberto Neto com 38,5% e Davi Almeida com 38,2%. Então é muito próximo. É muito acirrado isso. Muito acirrado. E nós temos mais pesquisa. Action eu já dei. A marca. Paraná também já deu. A marca com 51 pro Davi. Não, perdão. 51 para Alberto Neto e 49 para Davi Almeida. Então tá ali muito emparelhado, pelo menos é o que as pesquisas conseguem identificar até agora. A gente não pode esquecer que no primeiro turno as pesquisas deram uma belíssima rasteira aí em nós, né? Deu tudo errado. Ou elas levaram dos candidatos do eleitor, enfim. Porque realmente tivemos um placar de Davi Almeida já tá no segundo turno, isso estava bem Acertou, consolidado. E é tradicional. Se tivesse algo diferente, seria diferente na história de Manaus. Mas o segundo turno, o Alberto Neto, em muitas e muitas pesquisas, ele estava lá para terceiro, quarto. Ele não era cogitado num segundo lugar. E aí ele veio num segundo e bem, no segundo com quase 25%. Enquanto o Davi fez 31%, 32%. E agora a gente vai saber mesmo no domingo. Mas por hora, as pesquisas estão mostrando que cada voto vai fazer diferença ali. Certo, Blink. Aquela lei continua valendo, né? Não podemos ser presos a partir de hoje, é isso já, Blink? Isso, a partir de hoje não se pode ser preso, a não ser que seja em flagrante. Delito. Isso, porque que acontece? Para garantir que o cidadão não seja preso, por exemplo, existe uma cidade que querem usar a força da polícia para evitar que eleitores de candidato X ou Y votem. Então, para evitar que isso aconteça, tem essa lei. Por isso ela nasce. Para muita gente isso é injusto, né? Porque isso atrasa que a justiça aconteça. Uma pessoa que deveria estar respondendo fica andando impune até passar a eleição.
Mas ela tem um sentido, ela nasceu por isso, para evitar que haja algum crime político. Algum abuso, né, da força da polícia para mexer aí no resultado das eleições. Exato. Então, por conta disso, essa lei já está em vigor, sim. Olha aí, importante, na partir de hoje. Blink, quase metade das denúncias contra os candidatos e partidos aqui no estado do Amazonas foi descartada por falta de provas. As pessoas saíram denunciando à toa sem provar nada, é isso? Pois é, quase metade a gente está falando do Amazonas. No Amazonas, a gente viu, segundo apurou ali o TSE, registrou 863, quase 900 denúncias. De todas essas, a maioria vem da internet e a maior parte, pelo menos metade ali, sobre candidatos a vereador. Contra prefeito tem 443. Estou falando do Amazonas todo, tá? Não só Manaus. Mas Manaus realmente lidera o ranking das denúncias, com praticamente 50% do total das denúncias saindo de Manaus. Só que, como o Karime falou, metade disso não conseguiu apresentar uma prova concreta do crime que está acontecendo. E isso, esses crimes não podem ser combatidos, já que não há uma prova. Então, não tem ali o que fazer. A ausência de materialidade, é assim que eles colocam, né? Mas traduzindo num belíssimo português, não encontraram nada. Não tem como fazer, não tem como trabalhar ali, já que não houve nenhuma apresentação de prova e tudo mais. Gente, sabe uma coisa que eu não sei se vocês estão planejando me perguntar, mas eu estou planejando falar? Pode falar. Manda. É porque a gente tem uma coisinha que chama PPA, né? Plano Plurianual. E esse nomezinho, ele pode não ser tão familiar, mas ele faz uma diferença gigantesca na vida de todo mundo, porque é ele quem decide como que a gente vai usar o dinheiro. Serve tanto para Manaus, Amazonas, Brasil, mas mais especificamente hoje a gente vai falar de Manaus, porque é o assunto, já que estamos falando de eleição municipal desde sempre aqui. E calcula-se que a prefeitura vai ter uma receita, ou seja, o dinheiro que vai entrar ano que vem vai ser de 10,5 bilhões. Esse ano, 2024, foi de 9. Então, a gente está falando de um aumento. Quando sai, se acontecer de Davi Almeida não ser o prefeito reeleito, mas o plano que ele deixa para o orçamento no ano que vem permanece o feito por Davi. Ainda que não está valendo. Por que fazem isso? Para garantir que não aconteça aquela coisa de mudou o prefeito, então ele vai zerar tudo, todos os planos, e aí não vai ter uma continuidade de um programa, algo assim, e aí o outro vem e faz o que ele entender que deve. Porque o Estado tem que ser maior do que os políticos. Então, um programa, ele funciona para as pessoas, não para que um político cresça ou não. Em teoria, é assim que funciona. Então, por isso existe a PPA, né? Que fala como que o dinheiro vai ser usado. Inicialmente, isso pode mudar, porque a lei pode mudar até dezembro. Mas a previsão é que muito desse dinheiro, 26%, vá para a educação e coisa de mais de 15% desse total vá para a saúde. Isso pode mudar, mas eu vou trazer para você caso mude. Mas a previsão até agora, de acordo com a PPA, é que seja distribuído assim. Acho sempre legal a gente falar de orçamento, apesar de não ser um assunto tão popular, mas... Importantíssimo, é o nosso dinheiro, gente. Exatamente. Como vai ser aplicado o dinheiro que a gente paga nos impostos e tudo mais. Isso aí. Cobrar, né? Então, é bacana a gente verificar como que vai ficar. A princípio vai ser dessa maneira e vai aumentar. Então, o próximo prefeito que vier, sendo Davi ou não, vai ter mais dinheiro ali para administrar, mas vai pegar tem que ver como ele vai pegar essa prefeitura, né? Se ela vai estar saudável financeiramente ou não, mas a gente verifica isso e eu conto tudo dinheiro, pra você. Com mais dinheiro do que antes, sim, né? Já é alguma coisa. A receita é maior. A receita é maior, mas vamos ver como tá de dívida. Pronto, boa. O que tem que sair. É isso, trago mais informação pra você amanhã. Obrigada, Blink, até amanhã. Valeu, Cíntia, 6h26. Olha só, hoje a BYD, empresa chinesa que produz baterias, anunciou em reunião na Soframa novos investimentos no polo industrial de Manaus. Ela vai ampliar sua linha e produzir módulos e baterias de última geração que serão utilizados na fabricação de ônibus elétricos. Além disso, vai instalar uma nova linha de produção de barramentos para atender tanto a Zona Franca de Manaus quanto as fábricas em São Paulo e também lá na Bahia. Maravilha, né, Carlão? E a previsão é que essa ampliação da empresa
empresa Baide gere de 75 a 90 novos empregos aqui em Manaus. As notícias são boas sim para o Polo Industrial de Manaus, que teve um aumento do faturamento de 14,08% entre os meses de janeiro e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. E a repórter Nathalie Moraes conversou com o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, e traz os detalhes desse faturamento positivo. Entre os meses de janeiro e agosto de 2024, os bens de informática tiveram um faturamento de 5,78 bilhões de reais. Isso representa uma participação de 22,91% no faturamento total do polo industrial aqui da nossa capital. Já o polo de duas rodas ficou em segundo lugar e teve aí um saldo de 4,65 bilhões de reais. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, destacou a participação dos dois setores. O segundo segue sendo o polo de duas rodas, que superou o polo eletroeletrônico. Portanto, o segundo polo, subsetor de faturamento, com 4,65 bilhões e representando 18%, é o polo de duas rodas. E o eletroeletrônico faturou 4,52 bilhões com a participação de 17,94, seguindo pelo setor químico, depois do termoplástico. Entre os produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus, de janeiro a agosto, se destacaram as linhas de televisores de LCD e LED, com um aumento de 13,23%, seguida das motocicletas e motonetas e ciclomotores. Unidades fabricadas e os ar-condicionados de ar do tipo split, que também tiveram uma alta de produção. Além disso, os receptores de sinal de televisão, rádio, aparelhos reprodutores, gravadores de áudio não portáteis e monitores de tela LCD para uso de informática também tiveram um destaque positivo no Polo Industrial de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 28 minutos. Você no melhor Mix do Brasil e no 18 horas. Daqui a pouquinho você fica sabendo que o governo federal anunciou a ampliação do programa Bolsa Verde. O nosso assunto é instante já. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista para amanhã é de 26 graus, a máxima 33 graus. Há previsão de chuva durante o dia. À noite o tempo deve ficar aberto. As chances de chuva são de 42%. A umidade relativa do ar fica entre 63% e 96%. Mix. O nosso Rio Negro encheu mais 6 centímetros de ontem para hoje. Esse foi o maior volume registrado desde que o rio voltou a encher no dia 13 deste mês. E com isso, Carlão, o nível do Rio Negro está em 12 metros e 46 centímetros. Esse nível ainda é menor que o recorde registrado no ano passado, que foi de 12 metros e 70 centímetros. Mix. Olha só, o governo federal anunciou a ampliação do programa Bolsa Verde, que agora vai beneficiar ainda mais famílias nos estados do Amazonas, Amapá e Acre. A iniciativa é parte de um esforço para proteger as áreas de conservação e apoiar as comunidades que vivem nessas regiões. Uma boa, hein? Exato, Carlão, uma boa mesmo. Esse Bolsa Verde oferece uma ajuda financeira para as famílias que mantêm e usam de forma sustentável os recursos naturais de onde moram. Vamos entender mais sobre essa ampliação e os impactos no nosso estado, aqui no Amazonas, com a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo aqui com a gente no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, quantas famílias foram incluídas? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A gente está falando de nada mais, nada menos que 18 mil novas famílias que devem aí receber esse benefício. Lembrando, né, que são nos 3 estados, não somente aqui no Amazonas, mas foram anunciados aí por parte do Ministério do Meio Ambiente, Karime, Carlão e ouvintes, uma série de medidas para quê? Para ampliação desse projeto. Porque segundo a ministra Marina Silva, esse projeto era um projeto que já existia em governos anteriores, né? Mas que na última gestão ele tinha sido deixado de lado e que aí agora esse projeto está de volta e deve beneficiar pelo menos, né, mais de 18 mil famílias em vários estados, incluindo aí aqui o Amazonas. Vale a gente reforçar, né, Karime?
Karime, que chegue em uma ótima hora. Afinal de contas, a gente está passando ainda pela segunda maior estiagem aqui da nossa região, pelo segundo ano consecutivo. E a gente sabe, muita gente aqui vive da agricultura, vive da pesca, precisa realmente desses incentivos que foram anunciados. Esse pagamento vai acontecer de forma trimestral de R$600. E essas famílias só vão receber as famílias que usam, né, que vivem ali da natureza e de forma sustentável dos recursos naturais de onde elas moram. Certo. Como são os casos, né, dos extrativistas, dos pescadores aqui da nossa região. E aí, além dessa medida, desse pagamento, foi anunciado o edital de assistência técnica e extensão rural, que deve beneficiar aí mais de 20 mil pessoas num valor de 60 milhões, e também o plano de monitoramento e avaliação do programa, que foi retomado agora pelo governo federal. A ministra Marina Silva do Meio Ambiente falou um pouco mais sobre a importância desse projeto. O Bolsa Verde, que já existia e que foi abandonado, foi retomado, e agora já são quantas famílias? 42 mil, vai chegar a 50 mil, mas eu posso dizer uma coisa, é preciso acelerar esse negócio. É a gente botar na prática, pegar tudo que a gente sabe, que as universidades, que as organizações da sociedade civil, que a política pública já descobriu, e a gente começar a fazer, porque o mundo tem pressa, a vida tem pressa, as comunidades têm pressa. Você está ouvindo 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala da ministra Marina Silva trazendo mais detalhes sobre esse programa, o Bolsa Verde. Além aí, né, deles anunciarem essa retomada, uma série de medidas foram também anunciadas. Mais de 71 áreas foram incluídas, inclusive, né, aqui o Amazonas, já que esse projeto foi retomado no ano passado, mas agora eles anunciaram aí um pacote de medidas que deve atender a essas populações, essas comunidades tradicionais rurais, e principalmente aquelas pessoas que já estão cadastradas ali no CadÚnico. A gente também ouviu a fala da Edel Soares, ela que é secretária nacional dos povos e comunidades tradicionais, e ela trouxe os detalhes mais aprofundados de quem deve receber esse benefício, por exemplo, aqui no Amazonas. Promover o desenvolvimento sustentável nos territórios, valorizar os produtos da sociobiodiversidade, com o manejo florestal, com a pesca artesanal, com a agricultura familiar, com o turismo de base comunitária. A segunda entrega é a inclusão de 68 novas áreas como beneficiárias do programa Bolsa Verde. Então, são 67 assentamentos ambientalmente diferenciados e uma unidade de conservação. O acréscimo de mais de 18 mil famílias ao cadastro do programa. Uma outra terceira entrega nossa, que é a apresentação do plano de monitoramento de avaliação, formulado aqui pelo MPO e pelo MMA, no âmbito do grupo de trabalho criado pelo comitê gestor do programa. Então, nós queremos essa política, que ela seja consolidada e que ela tenha raízes profundas. E a avaliação, para nós, é um passo super importante nesse processo. Você está ouvindo 18 horas. É isso, Karime e Carlão. A gente ouviu, né, aí a fala da secretária dos povos tradicionais aqui da região, que é a Edel Moraes, né, dos povos tradicionais de todo o Brasil, trazendo aí a importância deste programa para os povos tradicionais aqui no nosso estado. É isso. Boa noite para vocês. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, para aproveitar o feriadão do aniversário de Manaus, que completa 355 anos, nessa quinta-feira, mais de 21 mil pessoas vão deixar a cidade a partir de amanhã já, Karime, ó. Aproveitando, né, Carlão? Saindo fora. Ó, e para fiscalizar o transporte intermunicipal, a Agência Reguladora de Serviços Públicos e delegados e contratados aqui do Amazonas vai fazer mais de 700 fiscalizações nas principais saídas da cidade, como explica o repórter André Meirelles. Ao
todo, mais de 21 mil pessoas devem deixar a capital por meio de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal a partir desta quarta-feira para ir a outros municípios do Amazonas, em razão do feriado do aniversário de Manaus, que completa 355 anos na próxima quinta-feira. A projeção é da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, a ARCERPAN, que realiza a Operação Viagem Segura, com fiscalizações nas principais saídas da capital amazonense. O diretor-presidente da ARCERPAN, Ricardo Lasmar, explica que as equipes de fiscalização estão preparadas e reforçadas, contando com o apoio de vários órgãos de seguranças e fiscalizações. Contando com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito, da Polícia Militar do Amazonas, da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias e da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Realizamos fiscalizações diariamente, mas em feriados prolongados por determinação do governador Wilson Lima, intensificamos nossas atividades nos postos. O Departamento de Transporte Rodoviário da ARCERPAN estima que 10 mil passageiros deixem Manaus em 6 dias, com destino a outras cidades do estado. As equipes da ARCERPAN devem realizar um total de 550 fiscalizações. O Departamento de Transporte Hidroviário da agência projeta que 11 mil passageiros optem por deixar Manaus por meio de embarcações. Para denúncias e esclarecimentos, a ouvidoria da ARCERPAN oferece atendimento 24 horas por meio do WhatsApp 92 2020 1117, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde, e pelo 0800 280 8585. O atendimento presencial acontece das 8 da manhã às 2 da tarde na rodovia de Manaus. André Meireles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, em Manaus se tornará a capital esotérica nos dias 31 de outubro, 1, 2 e 3 de novembro, com a 4ª edição da Feira Mística de Manaus. Com entrada gratuita, a feira vai reunir lojistas, arquitetos, terapeutas e o universo místico no Centro Cultural Palácio Rio Negro, que fica ali na Avenida 7 de Setembro, no centro, zona sul de Manaus, em Carimi. Carlão, a gente até já falou sobre esse assunto, já convidou todo mundo para participar. E um dos destaques é a psicoarquitetura. Olha aí, que é uma abordagem inovadora, que combina princípios de psicologia, arquitetura, neurociências. É um universo novo e diferente que a gente vai conhecer agora. Vamos conversar com a arquiteta Cristina Mendes, que está aqui no 18 horas e vai poder explicar e me corrigir caso tenha algum termo errado, não é? Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Não tem nada que corrigir, tá tudo junto. E a feira é uma oportunidade, né? Agradeço aqui o convite do Lúcio, né? Que ele viu em mim uma possibilidade de trazer algo diferente. E realmente é bem diferente. Não tô vendo ninguém fazer isso, pelo menos até o momento. É legal. E o que significa esse assunto que você está trazendo? Que você definiu muito bem com o termo psicoarquitetura, mas é muito mais além do que isso. É o seguinte, eu sou arquiteta, né? Todo mundo me conhece, professora, dou aula de geometria também. Já tenho uma longa estrada aqui de arquitetura na cidade. Mas ao longo de uns tempos para cá, eu comecei a me especializar em neuroarquitetura, psicoarquitetura, que são especializações na arquitetura, né? Mas, além disso, eu sempre gostei desse assunto mais diferente, voltado não só pela cultura ocidental, mas também oriental. Boa. E o Feng Shui é uma coisa que eu sempre quis estudar, sempre quis me dedicar. E eu aliei o conhecimento. Hoje em dia eu estou fazendo consultoria de Feng Shui para fora de Manaus, inclusive. Eu faço via online, eu tenho clientes em outros estados. E eu aliei a prática do psicobriefing, que estuda os arquétipos, que também tem uma correspondência com a astrologia, daí que a gente vai fazer o link com a feira, né? Então eu tenho uma prática de leitura da personalidade do cliente para poder entender, né, os aspectos psicológicos e aplicar corretamente nas necessidades
que ele precisa, não só as necessidades do espaço ou da análise do Feng Shui mesmo. Para quem não sabe, Feng Shui é como se fosse uma acupuntura do espaço, né? Mal comparado, assim. Sim, Cris, tem como dar exemplos pra gente, exemplos práticos, tipo escolha de cores, iluminação, layout, faz diferença? Sim, tem sim uma correspondência muito grande, principalmente com design de interiores, mas não é só isso, vai muito mais além, porque ele une, é como assim, a gente estivesse estudando nós temos 3 corpos, né? O primeiro corpo é o planeta que a gente habita, né? Temos o corpo que a gente constrói, que é a nossa casa, feita, né, com os materiais, que a gente determina o espaço onde a gente vai habitar. E tem o nosso corpo físico. São 3 corpos. Sim. O Feng Shui, ele vai trabalhar nesse meio ambiente, o entorno também, e o design, digamos assim, do espaço que você está habitando, para o quê? Para facilitar uma boa fluência dessas energias, porque elas têm uma correspondência eletromagnética, pelo menos é o Feng Shui clássico que eu tô falando, tá? Porque tem um outro Feng Shui, que é da escola do Chapéu Negro, que é muito popular, que é do Baguá, que todo mundo conhece. Aqui do Brasil, que é o que veio para cá, não é? Isso, veio nos anos 70, mas não é o Feng Shui tradicional chinês, esse de secular, que eu estudo, que ele requer uma geometrização do espaço mesmo, é um cálculo que nós fazemos e a gente analisa o fluxo dessa energia, que ele é completamente personalizado para a pessoa que entrou no espaço para habitar. Então não é algo engessado, o que serve para mim não é o mesmo que serve para você, Karime, por exemplo, ou para você, Carlão. Sim. Então a gente tem que analisar aspectos da data que a pessoa nasce, e aí você com isso você obtém o Qi, o Qi quer dizer, essa palavra significa o tipo de energia que a pessoa, que tem a ver com o comportamento. Sim, a análise, esse pessoal que estudou isso há muito tempo atrás, né, esses taoístas, esses mestres que estudaram, que daí saiu uma árvore, como se fosse um galho da mesma árvore da medicina chinesa, da acupuntura, a mesma da mesma raiz. A mesma fonte, certo. Entendeu? Então, Feng Shui é um galho dessa árvore que vai tratar do espaço que a gente habita. Mas, como eu estava falando, essas energias, elas têm uma correspondência com a nossa saúde, também física. Isso. Né? E é mais ou menos isso. E aí você vai no ambiente, é lógico, que tem aspectos psicológicos. A cor do ambiente, ela traz mais para a psicoarquitetura. Então, assim, é uma coisa mais emocional, vai tratar mais a questão do emocional. Mas a energia, o Qi, você acreditando ou não, você sabe, ela tá lá. Tá lá, é que nem você pegar uma jarra d'água, você acreditando ou não, se você virar de cabeça para baixo, a água vai cair. É uma lei da natureza. É a lei da natureza, né? Exato. Então essas energias, elas estão em todo lugar. Tá por exemplo, nas estações do ano, no nosso crescimento, num projeto que você está fazendo. Sempre é cíclico. Tem um início, tem um amadurecimento. É cíclico. Sempre tem. É que nem aquela figura que ficou bem famosa, que é do Yin Yang, né? Aquele diagrama. Sim, metade branco, metade preto, uma bolinha preta, outra branca em cada um, que se complementa. Isso representa o ciclo. Certo. Então a gente tem algo que é Yin, ou seja, que é mais para dentro, né? Mais introspectivo, mais escuro. Mas tem a bolinha branca. Todo aspecto de escuridão tem a sementinha da luz. E o contrário também. E isso vai gerando, né? Então, o ambiente que a gente vai trabalhar no Feng Shui obedece essa lei.
essa lei desse fluxo de energia. E agora, a gente está vivendo num período com muitos casos de ansiedade, depressão. Verdade. E esse trabalho pode melhorar esses quadros? A pessoa que mora num lugar, de repente, fazendo esse trabalho do Feng Shui, esse tradicional, pode melhorar esse quadro? Com certeza. Porque são coisas que já foram constatadas empiricamente. Meu próprio mestre, né? Que eu tenho que meu professor, tem mais de 30 anos de experiência. Ele relata as experiências dele com os clientes, né? Ele é uma pessoa bem séria, assim, ele é astrônomo, arquiteto, engenheiro, um cara assim bem... que é o mestre Franz. Então, o mestre Franz, ele sempre fala que o próprio mestre dele era um matemático, cético. Ele começou a estudar isso para provar que não tinha fundamento. E ele ficou tão envolvido nessa tarefa de provar que ele acabou virando um mestre muito bom de Feng Shui. E, ou seja, ele fala assim, o que a ciência ainda não consegue comprovar não necessariamente quer dizer que não é verdade. É só que ainda não teve os meios hábeis mas tem muita coisa que a gente já percebe no estudo da física, que já do avanço. Comprovando isso tudo. Coisas que antigamente se falava, centenas de anos atrás, se falava nesses conhecimentos orientais. Então é algo muito apaixonante. Assim, vamos ao serviço, Cristina. Sim. Você vai estar lá na feira todos os dias. Como é que vai ser o seu horário lá? Sim, eu não vou estar exatamente todo porque é muito intenso, lógico, né? Mas assim, no período da tarde eu vou estar lá e eu vou estar aplicando um método que eu estou trabalhando de leitura, que é com leitura do mapa astral também, porque a astrologia tá tudo interligado, né? A astrologia também tem uma forma de você investigar a personalidade da pessoa. Então eu trabalho com astrologia alquímica, que assim eu investigo, eu vou dar um diagnóstico para a pessoa, preliminar, claro, é algo muito preliminar, porque não há tempo, né, de fazer Sim. Eu gostaria, mas pelo menos eu vou dar vou usar uma técnica para a pessoa sair de lá entendendo mais ou menos quais são as necessidades, para depois, se ela quiser fazer o Feng Shui da casa, tranquilo, ela vai conseguir. Tá certo. E assim, para te procurar, para saber mais sobre o assunto? Sim, eu vou te passar, então, eu queria agora um Instagram para esse assunto específico aí da feira, que é a Astroalquimia da Cris, tudo junto. Cris com CH. Com CH. Astroalquimia da Cris. Ok. Então, tá lá no Instagram. Tá lá no Instagram. Aí, claro, tá no início ainda, mas já pode entrar em contato comigo ali para marcar a consulta, o que você quiser. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua presença, falando sobre esse assunto tão interessante e novo aqui no 18 Horas. Eu que agradeço essa oportunidade aí. Imagina, e sucesso na feira. Valeu, obrigada, Cris. gente. Boa noite. Vou esperar vocês lá, hein? Com certeza. Já tô lá, né, Carla? Falamos com o Lúcio já. Tá tudo a gente já marcou com o Lúcio, já marcou com você. Vamos estar lá, né, Carlão? Sim. Vai ser um prazer. Vai ser legal. Boa noite. Boa noite. Valeu, Cris. Boa noite. 6h49. 18 horas. Vamos para Brasília, Carlão. Partiu Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bom te ver, Cadu. Boa noite. Fala, então, Cadu. Vamos lá. O senador Eduardo Braga, de volta ativa depois de um tempo afastado por motivos de saúde, ele participou hoje de diversas votações, entre elas sobre a isenção do imposto da Marinha Mercante. Esse ponto muito nos interessa, porque trata sobre a isenção do adicional ao frete de cargas com origem ou destino nas regiões Norte e Nordeste. Canu, como é que ficou essa questão? Explica pra gente. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes. É um assunto que muito nos interessa, como você disse, né, Karime? Por causa da Zona Franca de Manaus. Esse imposto chamado de Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante. Olha que nome longo. É o AFRMM.
Ele incide sobre o valor do frete internacional para as navegações de carga, Karime. E os estados do Norte e Nordeste, como você disse também, eles têm isenção desse tributo até 2028. E isso ajuda a reduzir os custos operacionais das empresas do polo industrial de Manaus. Isso ajuda a manter a atratividade do Amazonas para essas empresas. Então, quando chega perto do fim da isenção de um imposto, no caso 2028, as empresas correm atrás. E aí é preciso correr atrás do Congresso Nacional, porque existe o risco de insegurança jurídica. Isso acontecendo, tem que apresentar uma lei, apresentar um projeto de lei para adiar, prorrogar esses incentivos fiscais para que as empresas continuem atuando no polo industrial de Manaus. E o senador Eduardo Braga, Karime, ele foi o relator do projeto de lei que garante a isenção desse AFRMM até dezembro de 2031. E hoje a proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e agora vai para o plenário. Então o Eduardo Braga entrou em campo e já marcou esse gol. Ele estava no banco, né? Ele estava hospitalizado, estava na reserva, isso mesmo. E também hoje na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, foi aprovado um projeto de lei muito importante, Karime, que garante o fornecimento gratuito de alimentação para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Ou seja, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o SISAN, ele vai fornecer gratuitamente os alimentos aos locais, às entidades que acolhem as mulheres e seus dependentes em situação de violência. Legal, né? Nossa, sensacional. Sensacional. Muito bom, né? Muito bom. E esse projeto vai ao plenário, se passar, vai à sanção presidencial. E teve, claro, nesta comissão, o voto favorável do senador Eduardo Braga. Agora, falando em reforma tributária, como o principal jogador entrou em campo, né? Então todo mundo quis hoje saber qual vai ser o esquema tático. E Eduardo Braga disse que amanhã, quarta-feira, ele vai ler o plano de trabalho do PLP 68, que é o projeto de lei complementar número 68, que trata da regulamentação da reforma tributária. O assunto é complexo e o tempo é curto. Só para vocês entenderem, foram apresentadas 1.400 emendas a esse projeto de regulamentação da reforma. Haja tempo e haja estudo para ver isso tudo aí. E o Braga, ele se esforça para manter a promessa que ele próprio fez ao governo de aprovar a matéria ainda esse ano. E essa foi a pergunta que mais foi feita ao senador. Será que a reforma sai esse ano, Eduardo Braga? Vamos ouvir o que ele disse. Não basta aprovar o projeto no Senado. É preciso aprovar as mudanças do texto com maioria simples aqui no Senado. É preciso construir um consenso com a Câmara e com o governo federal, com o governo do presidente Lula. Por quê? Porque esta é uma matéria que não é promulgada pelo Congresso. Ela será sancionada pelo presidente da República, com direito a vetos. Portanto, é preciso que as modificações que venham a ser feitas no Senado sejam consensuadas tanto com a Câmara quanto com o Executivo para elas serem efetivas. Senão, elas serão, como a última palavra no Congresso é da Câmara, elas serão mudadas e alteradas na Câmara e, se não tiver combinado com o governo, com o Executivo, elas poderão ser vetadas pelo Executivo. Portanto, teremos que ter, nos próximos dias, uma intensa discussão, debate e negociação para chegarmos ao bom termo de ter um texto que represente a melhoria da regulamentação da reforma tributária e que seja efetivo. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Eduardo Braga, ele que é relator da reforma tributária e questionado a respeito do assunto. Resumindo, né, Cadu? Muita calma nessa hora. Trabalho difícil, hein, Cadu? Muita calma nessa hora. E a resposta dele foi, não sei, responda você. Muita calma nessa hora, não adianta apressar, porque senão vai sair alguma coisa errada, né? E tem um assunto Zona Franca lá dentro, que é um assunto complexo, que precisa de muito tempo, muita minúcia, como eu já falei. O detalhe, no caso da Zona Franca, é no detalhe que mora o diabo. Mas tem muita gente que não está preocupada, vamos torcer, né, para que
Oi. Tem muita gente que não está preocupado muito com a Zona Franca, né? Só nós aqui mesmo. Não, a batalha vai ser grande, batalha vai ser grande. Tem aí as bancadas do Sudeste e do Sul do Brasil querendo uma Zona Franca para si. Então eles vão brigar para tirar esses... porque eles já estão atribuindo à Zona Franca de Manaus a alíquota alta, a alíquota do imposto único, né? Que estava em 28%, agora está se margeando a 30%. Então estão dizendo, olha, são os benefícios que o governo dá, Zona Franca, a carne, não sei o quê. Inclua a Zona Franca fora dessa, porque isso daí já está há muito tempo consolidado. É um erro incluir. Diga, meu querido. Pecadora, só tem pedido de impeachment de novo, né, na área contra o presidente Lula, e o motivo é o mesmo que derrubou a Dilma lá atrás, né, que é a pedalada fiscal. Então, Cadu, projeto pé de meia, o alvo é isso? Explica pra gente o que está acontecendo com relação a isso, Cadu. Ô, Carlão, esse pedido de impeachment ainda não tem o apoio das principais lideranças políticas, principalmente pela inconsistência dos elementos técnicos que foram apresentados no texto, tá? O tema ainda não foi devidamente amadurecido, por falta de tempo mesmo. Por enquanto, só os partidos da extrema-direita, principalmente o PL, é que estão à frente desse movimento. Até agora, 50 deputados somente assinaram esse pedido, mas como os trabalhos estão parados na Câmara dos Deputados por causa das eleições, o autor do pedido de impeachment, no caso o deputado Rodolfo Nogueira, ele decidiu adiar a entrega do documento, que seria hoje, adiou para a semana que vem, para dar aos outros parlamentares que estão fora de Brasília a chance de assinarem a coautoria desse pedido de impeachment. Mas qual o argumento dessa vez, Carlão? Seria que o governo teria liberado o recurso do pé de meia sem o aval do Congresso Nacional. A gente sabe que o pé de meia é aquele programa que garante uma poupança aos estudantes do ensino médio que estão inscritos no CAD único, ou seja, são de famílias pobres, como incentivo para que eles continuem na escola, que não abandonem os estudos, né? Esse é a essência do projeto. E segundo o deputado Rodolfo Nogueira, o MEC já vinha fazendo a transferência do dinheiro aos alunos via Caixa Econômica Federal desde março desse ano. E esses repasses teriam sido omitidos ao Congresso Nacional, que é o responsável pela criação, pela elaboração e gestão da lei orçamentária anual. Por isso, Carlão, é que está sendo chamado de pedalada fiscal, que é um crime previsto na lei de responsabilidade, passível aí de impeachment do presidente da República. O problema, Carlão e Karime, é que os dados ainda são inconsistentes. Os parlamentares estão se baseando em reportagens divulgadas pela imprensa. Então, falta profundidade na apuração ainda. Então, politicamente, também tem esse lado político. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está em meio à campanha pela sucessão do cargo dele. Não seria o momento adequado para se discutir um pedido de impeachment. Ou seja, Carlão e Karime, não há apoio da cúpula do Poder Legislativo, a exemplo do que aconteceu lá atrás, em 2016, com a então presidenta Dilma Rousseff. Carlão e Karime. Cadu, então traz pra gente os outros destaques, as rapidinhas do dia, Cadu. Tem uma rapidinha bem rápida, Karime, Carlão, e eu destaco o presidente Lula, que recebeu agora à tarde o aval da equipe médica dele para voltar ao trabalho no Palácio do Planalto. A gente lembra aí que sábado à noite ele sofreu um acidente doméstico, a gente contou essa história, né? Ele caiu da cadeira enquanto cortava as unhas, aí bateu com a cabeça no chão, tendo que fazer pontos, né? Fez 5 pontos na região da cabeça, próximo à nuca. Os exames apontaram traumatismo craniano leve, né? E os médicos o mantiveram em observação por 72 horas. Disseram, volte a trabalhar, mas trabalhe em casa, não viaje para a Rússia, fique em observação. Então ele cumpriu isso daí, estava trabalhando de casa, inclusive vai participar da videoconferência com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, tudo de forma virtual. E hoje à tarde ele voltou ao Sírio-Libanês, ele fez novos exames e os médicos disseram que está tudo ok, poderia voltar ao trabalho normalmente no Palácio do Planalto, mas ele vai fazer uma nova bateria de exames daqui a 72 horas. Então ele continua sob observação, apesar da volta ao trabalho. Obrigada, Volto Cadu. Com vocês. Boa noite, até amanhã. Valeu, Cadu. Valeu.
Olha só, agora nós vamos conferir em outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. Rússia cedia a cúpula dos BRICS em desafio ao Ocidente. Levantamento da ONU aponta que a população da Ucrânia caiu em cerca de 10 milhões desde o começo da guerra. Eleições americanas, pesquisa da Reuters aponta Kamala Harris com 46% das intenções de voto e Donald Trump com 43%. No Brasil, o Ministério da Agricultura proíbe venda de 12 marcas de azeite de oliva. A lista completa está no site gov.br/agricultura. Mix. 7 em ponto, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O impasse sobre o comando da Amazonas Energia continua e quem paga a conta é a população. O consumidor sofre com serviços precários, apagões frequentes e tarifas cada vez mais altas. É inaceitável que essa indefinição continue, prejudicando o dia a dia de milhares de amazonenses. A situação se agrava a cada dia e parece que ninguém toma uma atitude. Onde está o Ministério de Minas e Energia, que deveria garantir que a população não seja penalizada por essa briga? A energia é um bem essencial e não podemos continuar reféns dessa disputa que parece não ter fim. É preciso sim uma solução urgente. O Ministério precisa intervir e resolver esse caos. A falta de investimento e de uma gestão eficiente está custando caro à população. Não podemos mais aceitar que o amazonense fique sem respostas e sem qualidade de serviço. E enquanto isso, os problemas só aumentam. Até quando nós vamos ficar à mercê dessas indefinições? O 18 horas vai continuar de olho, cobrando respostas e exigindo soluções para que esse impasse que afeta toda a nossa vida seja resolvido. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.